Hoje a nossa convidada a dar uma palestra, uma aula para nós é a doutora Esther Mercedes Espevo de Faria Alvim. Ela vai dar a palestra para a gente sobre perícia médico-veterinárias em processos judiciais cíveis e penais. E eu vou brevemente ler o currículo dela e depois vou passar a palavra para a nossa convidada. Doutora Esther é graduada em Medicina Veterinária pela Faculdade Metropolitanas Unidas, graduada em Relações Internacionais pela Faculdades Metropolitanas Unidas, pós-graduada em Medicina Veterinária Legal pelo Instituto Qualitas, doutoranda no programa de Patologia Experimental e Comparada da USP, coordenadora estadual São Paulo da Associação Brasileira de Medicina Veterinária Legal, membro da Comissão de Resgate Técnico em Medicina Veterinária de Desastres, membro do grupo de trabalho da The International Society for Animal Forensic Sciences, perita judicial e assistente técnica nos Tribunais de Justiça do Estado de São Paulo. Também é membro da Comissão de Direitos Animais da OAB de São Paulo. Bem-vinda, doutora Esther. Boa noite, Taniara. Boa noite a todos. Um prazer estar com vocês hoje. Taniara, eu vou tentar compartilhar a apresentação e aí a gente já começa a falar um pouquinho sobre o assunto. Vocês me confirmam, tá? Se está aparecendo aí para vocês, Tá certinho. no modo apresentação. Foi? Foi. Só não tá. Agora foi. Só arrumar aqui um caminho, não tô vendo direito. Pronto. Bom, pessoal, então vamos lá, né? Vamos começar a falar um pouquinho do tema, que tem bastante coisa para mostrar para vocês. Então, a Taniara já falou um pouquinho, né, da minha experiência aí na área. A gente tem, dentro da medicina veterinária, uma especialização, né, que muitas pessoas não conhecem, inclusive dentro da medicina veterinária, né, tem umas pessoas que não sabem que existe a medicina veterinária legal, mas ela é, sim, uma das especialidades, tá, da medicina veterinária, e assim como tem a medicina legal, né, na área humana, nós temos a medicina veterinária legal, um pouquinho mais de 10 anos só. E somente no próximo ano que a gente vai ter a nossa primeira prova aí de especialista, né? Hoje em dia, os veterinários que trabalham na área, eles são considerados especializados, tá? Na medicina veterinária legal. E a medicina veterinária legal, ou como a gente chama, né, principalmente também fora do Brasil, veterinária forense, ela é isso, né, pessoal? Essa intersecção aí da nossa área com a área de vocês, que é o direito, né? E o objetivo é sempre a gente buscar a justiça social, né? E aí, nesse caso, tudo que vem aparecer, situações, né, que envolva animais ou produtos de origem animal que podem ser levadas aí a algum tribunal. Então, assim, são várias áreas em que a gente pode atuar. Muitos, quando a gente fala medicina veterinária legal, já pensa na questão maus tratos, né? Mas o maus tratos é só uma parte, né, das situações que nós atuamos. A gente pode atuar desde a questão de erro médico, né, questões de defesa do consumidor, a questão de maus tratos, avaliação e evolução de rebanho, questão de seguro de animais, né, então a gente tem muita questão com equinos, também com as grandes fazendas, né, seguro de animais, a perícia de alimentos de origem animal, né, perícia ambiental, questão de saúde pública, identificação de animais. Então, são inúmeras as situações que podem se apresentar. E quem vai fazer a perícia, né, relacionada a animais é o médico veterinário. Né? Apesar de que essa especialidade tem um pouco mais de 10 anos, a lei, né, que fala que a peritagem sobre animais é de competência privativa do médico veterinário,
ela é de 68, a mesma lei que criou, né, o nosso Conselho Federal, nossos conselhos regionais de medicina veterinária. Ela coloca, né, que competência privativa nossa, essa identificação, essas perícias, esses exames que tem a ver com animais e produtos de origem animal. E por que que é bom a gente destacar, né, que isso é uma competência privativa nossa? Porque ninguém vê aquilo que não conhece, né, aquilo que não estudou. E principalmente na questão de maus tratos, a gente vê que isso acontece muito. Há muitas situações onde as pessoas vão lá e querem fazer uma constatação, uma situação de abuso, sem um médico veterinário junto. E aí podem surgir vários erros nessas situações, né? Eu sempre coloco esse slidezinho aqui, que ele é bem interessante, né? Porque a gente fala assim, qual que é a situação de maus tratos aqui, né? É no porquinho ou é no gato? E muita gente fala assim, ah, com certeza é o gato, né? O que que vocês acham aí? Se quiserem abrir o microfone e falar, Bom, acho que é o porquinho que tá puxando um carrinho de mercado, né? então, na verdade, ele está amarradinho ali, mas ele não estava puxando, sabe, Daniara? Ele estava passeando pelo mercado Hum. e a dona, ela enfeitou, né, todo o porquinho. Quem queria tirar foto, ela exigia que seguisse o porquinho no Instagram, tá? Então, assim, é um animal que está sendo humanizado, né? E está sendo utilizado para ela ganhar seguidores. O caso do gatinho, que muitas pessoas poderiam falar, olha, isso é uma situação de maus tratos, e já aconteceu muitas vezes, tá? Pessoas serem denunciadas por ver um animalzinho nessa situação e acabam resgatando o animal, né? E denuncia, e arromba a porta. E esse gatinho aqui era meu gatinho quando estava com uma doença renal crônica, nos últimos dias de tratamento, né? Então, quem é gateiro aí sabe, né, que os gatos têm uma predisposição a ter doença renal. E, infelizmente, eles perdem muito peso, perdem muita massa magra. Então, era um gatinho que tinha todo o tratamento, tomava 7 medicações por dia, né? Esse era o Zion antes da doença renal, mas infelizmente é uma doença crônica e, né, o animal ele fica muito debilitado, assim como a gente pensar seres humanos, né, que passam por um tratamento de quimioterapia, né, que também perde muito peso, mas as pessoas que não têm o conhecimento médico veterinário já têm essa tendência a acreditar que é um animal que não come porque está sofrendo maus, tá? Então a gente precisa sempre ter um médico veterinário junto nesse tipo de constatação. E aí, como que a gente atua, né? Como que nós podemos atuar? Aqui em São Paulo, na OAB de São Paulo, eu faço parte também da Comissão de Direitos dos Animais, mas também temos uma comissão de perícias, né? E nessa comissão nós temos profissionais de várias áreas que atuam como peritos. E é bem interessante, porque a gente mostra, né, para os demais advogados, a importância do perito em qualquer situação. E esse mês, inclusive, que foi o Abril Laranja, né? Nós fizemos uma apresentação para todos os advogados e peritos de outras áreas sobre a questão de maus tratos. Então, foi bem legal. Podemos atuar como perito judicial. Então, aqui no caso, né, eu me cadastro lá no site do Tribunal de Justiça de São Paulo e quando surge alguma situação que tem a ver, né, com animais ou com produtos de origem animal, eu posso, então, ser nomeada, né, nomeada pelo juiz. Então, olha lá, é o técnico especializado que analisa e se manifesta sobre questões que lhe são submetidas pelas partes ou pelo juiz. Então, vocês conhecem bem, vocês são do direito, vocês sabem como, né, funciona o processo. Então, nós recebemos a nomeação para auxiliar o juiz, né, escrever o nosso laudo e responder os quesitos que as partes entregam. Como assistente técnico, então, eu vou trabalhar como perita, porém de uma das partes. Então, eu posso ser contratada tanto por
por exemplo, no caso de um erro médico, suposto erro médico, eu posso trabalhar tanto como perita da clínica, como perito do tutor do animal. O perito criminal, ele vai atuar em situações já que tenham a ver com crimes, né? A gente está falando já de processos penais. E para isso é preciso concurso público, né? Então, durante o concurso público, a pessoa entra, né, na polícia científica, na polícia civil, e aí existem já algumas vagas específicas para veterinário, tá? Então, teve um concurso agora há pouco em Minas Gerais que eles contrataram mais de 20 veterinários para atuar como perito criminal, mas ainda não é a realidade da maioria dos estados. A gente tem veterinário trabalhando como perito criminal, mas ele acaba abordando vários assuntos, né? Desde acidente de trânsito, homicídios, né? Não é específico para trabalhar em casos de abuso contra animais, tá? Mas é uma luta nossa aí, tá? Para que se abram mais concursos, porque principalmente quando se trata de denúncia de maus tratos, a maioria das delegacias não conta com perito veterinário oficial para ajudar na investigação, né? Para fazer toda a perícia do caso. E apesar de que, né, existe aí a possibilidade de eles nomearem nós como peritos ad hoc para atuar naquele caso pontual, muitos poucos fazem isso, né? Às vezes eu penso que eles têm nem conhecimento dessa possibilidade, né? Mas o delegado poderia fazer sim, nomear 2 médicos veterinários especializados na área para fazer a perícia, né? Num caso criminal, onde você não conta com um perito oficial concursado, né, naquela região. E a gente tem o perito extrajudicial, que nós somos consultados, por exemplo, para fazer um parecer técnico sobre determinada situação e ainda não está tramitando em juízo, né? Então, uma ONG, por exemplo, pode solicitar para a gente um parecer técnico, né? Isso pode ser, posteriormente, entrar num processo, mas não necessariamente, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho, então, dos casos que a gente acaba atuando, né? Coloquei aqui algumas fotinhos para vocês, principalmente na área civil, tem aparecido, né? O que bate recorde, né, gente, para nomeação nossa, é o erro médico veterinário. Na área humana, já não se utiliza mais, né, agora a palavra erro médico, né? Eles chamam agora de erro em prestação de serviço de saúde. Isso foi uma luta aí, né, dos médicos, para que não se utilizasse mais o erro médico, porque quando você consultava, né, sobre essa pessoa, sobre aquela clínica, já aparecia a palavra erro médico, né, como se a pessoa tivesse sido realmente, né, acusada, sentenciada, e às vezes era um processo que ela respondeu, não deu em nada. Então, essa tendência aqui na veterinária, a gente acaba utilizando também o erro em prestação de serviço de saúde, tá? O que tem aparecido também? Guarda compartilhada de animais, né? Então, hoje em dia, o animalzinho faz parte da família, é tratado como filho, né? Os divórcios bombando, e aí começou a questão da guarda compartilhada. Animais em condomínio, né? Não sei se vocês aí no Paraná tem bastante problema disso, mas aqui tem bastante. Todos os condomínios, assim, eles fazem a sua regulamentação própria sem consultar, né, advogado, médico veterinário, e acaba dando bastante pepino. Essa fotinha aqui que eu coloquei, gente, é briga de vizinho, né? Já viram briga de vizinho? Ah, eu vou matar seu animal, vou envenenar seu animal, seu animal não para de latir, então isso também chega bastante. Caso de atropelamento, né? Omissão de socorro, avaliação de rebanho. Então, essas são só algumas situações que vêm aparecendo. Bem, todos nós já sabemos, né, tanto no direito animalista como na veterinária, é que o animal hoje faz parte de família multiespécie, né? E isso também vai avançando
em todas as situações que a gente vê, né? E o pessoal do direito, os juízes, os promotores, que não são da área animalista, a gente vê como vai mudando, né? A conscientização deles com respeito aos animais. Então, vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho de processo de erro médico, pessoal. Nos últimos 5 anos, nos Estados Unidos, aumentou cerca de 300% o número de processos judiciais relacionados à imperícia médica, né? E a média de valor indenizatório é de US$ 27.000. No Brasil está um pouquinho pior. A gente aumentou 500% o número de processos por imperícia, tá? E a gente já teve alguns valores ultrapassando R$ 50.000. Né? Tipo, o veterinário pode declarar falência, né? Depois de responder um processo desse. E, geralmente, que é questionado, né, é o tratamento clínico do animal, procedimento cirúrgico, bastante, medicação. Eu tenho pego muita questão de erro na internação, o pessoal na parte de UTI, ali, a parte ambulatorial, procedimentos que deveriam ser rotineiros, né? Às vezes não é feito pelo veterinário, é feito pelo auxiliar. Então, chega bastante para a gente. E aí é isso, né? E a discussão aí sobre a suspeita de erro médico vai ser de cunho técnico. Então, o juiz ele vai nomear lá o perito judicial, e aí, tanto o réu quanto o autor, ele vai contratar o seu advogado, o é o ideal, isso aqui, né, pessoal? É contratar o advogado e contratar o seu próprio perito, né, o seu assistente técnico. A gente ainda vê muito processo chegando para a gente, o advogado liga para a gente e fala assim, Esther, eu estou com um processo aqui, ele já deu a entrada, sem consultar médico veterinário nenhum, ele já assumiu que era um erro, né? E fala assim, e eu queria saber se você pode ajudar agora, que a gente precisa entregar os quesitos para depois de amanhã, né? Aí, assim, você pega aquele calhamaço de papel, são muitas páginas para você montar toda uma lógica, uma argumentação técnica e escrever lá 20, 30 quesitos da noite para o dia. Gente, é bem complicado, né? O ideal seria que, é o que eu sempre tento fazer, quando a pessoa me busca o advogado, né, ou o autor. Vamos, me passa a documentação, eu analiso toda a documentação, né, e aí a gente faz uma reunião online, todo mundo junto. Aí eu falo, eu apresento ali os prós e os contras e a gente entrar com o processo e digo, ao meu ver, se é viável ou não é viável, né? E com isso, ajuda muito o advogado também, porque aí ele já vai ter, com o meu parecer técnico, toda a argumentação para ele contar a ação dele, né? Ele não precisa ir lá fazer pesquisa em literatura científica médica veterinária, ele vai falar da legislação, né? De proteção aos animais. E a parte técnica já vai estar toda escrita lá. Bom, vou passar esse slide aqui. Então, tá. Então, a gente vai trabalhar, né, principalmente no parecer técnico, pensando aí no Código de Ética Médico Veterinário, né, que fala sobre os nossos deveres, os nossos direitos. O médico veterinário vem errando muito em relação aos deveres, em relação ao comportamento, né, a responsabilidade profissional do médico veterinário. Então, geralmente nos processos, Diego, a gente consegue caracterizar muitas vezes até as 3 modalidades de culpa, que é a imperícia, a imprudência e a negligência. E aí, só para lembrar um pouquinho para vocês, né? A imperícia é essa ausência de conhecimento técnico necessário para executar determinada ação profissional, colocando em risco a segurança e a qualidade de assistente aos pacientes e clientes. Então, assim, só para dar um exemplo para vocês, né? Eu tenho pego muito, gente. Problema no procedimento anestésico. O animal foi a óbito no procedimento anestésico. E aí, quando você for ver, quem estava fazendo a cirurgia e quem fez a anestesia foi o cirurgião. Isso não acontece na medicina humana, né, gente? Medicina humana, se você vai passar por uma anestesia geral, você vai ter um anestesista ali na sala cirúrgica, no centro cirúrgico, o tempo inteiro, monitorando tua frequência cardíaca, tua pressão, tua frequência respiratória.
né? E na veterinária ainda existe muito esse lapso do cirurgião querer fazer anestesia, porque muitas vezes acaba encarecendo, né, a cirurgia, você pagar mais 600, mais 800 reais para o anestesista. Mas você precisa comunicar ao cliente, né, que você precisa de um especialista lá. Então, assim, isso é uma clara situação de imperícia. Você realizar anestesia num paciente, né, porque você não tem o conhecimento, a especialização para poder realizar. A questão da imprudência, né, então essa ação precipitada e sem cautela, insensatez, falta de reflexão do profissional, né, somado ao fato do mesmo de ter o conhecimento necessário. Então, diferente da imperícia, ela é um fato previsível e evitável. Expõe pacientes a riscos desnecessários sem se esforçar para minimizá-los. Né? Então, assim, é previsível e é evitável. Por exemplo, eu realizo uma cirurgia sem solicitar exames pré-cirúrgicos. Então, assim, eu deveria pedir, com isso eu posso evitar, né, dar uma medicação ou um anestésico para um animal cardiopata, e eu não peço, né, esses exames. Então, é claro, também a imprudência nessa situação. E a negligência, né? Que é a ausência de cuidados, né? A ausência de atenção do profissional que detém esse conhecimento, é uma omissão, né? É uma omissão, é deixar de fazer o que tem que ser feito. Então, eu coloquei aqui alguns casos para vocês que aparecem muito, não preencher prontuário. E eu falo que todos os processos que eu paguei até agora, eu nunca encontrei um prontuário bom. Médico veterinário é péssimo para preencher prontuário, gente. Ele só quer mexer no bicho, ele não quer sentar e ficar preenchendo documento. Tá? Infelizmente. E aí a gente tem uma clara modalidade de negligência ao não preencher bem a documentação médica veterinária. O dever de comunicação, né? O que que acontece? O animal vai a óbito, aí ele pega e fala para a recepcionista comunicar. Doutor, ou fala, já viu o recepcionista vindo com a receita médica, falando assim: olha, o doutor mandou a receita aqui, falou para você dar 2 comprimidos uma noite. Não é papel do recepcionista, é papel do médico veterinário. Passar essa informação, tirar todas as dúvidas. Internação, gente, né? A gente tem resolução falando que a internação do hospital médico veterinário precisa ter médico veterinário 24 horas por dia. É o que menos tem. Internação, ela tá cheia de estagiário, tá cheia de residente, né? Isso é algo para mim surpreendente, porque também na medicina humana, você pensar numa UTI, você tem profissionais especializados em trabalhar em UTI. E por que que na veterinária tem que ficar um estudante lá? Né? O estudante nem sequer pode fazer nada se não tiver o médico veterinário do lado. A questão de zoonoses. Então, a gente está tendo um surto aí, né, de esporotricose em gatos. Então, eu deixar de fazer essa comunicação, né, isso é uma negligência. Né? A gente tem que relatar o que está acontecendo, tá? Então, só algumas situações que acabam aparecendo, e se vocês tiverem mais interesse, tem um estudo, uma tese de doutorado da doutora Cíntia Navarro, que ela faz essa análise de perícias por erro médico, né, e a sua relevância para a sentença. É bem legal esse estudo, depois quem quiser pode baixar ele lá no site da Teses da USP. Aí, peraí, deixa eu botar aqui. Casos também que aparecem bastante é de negligência banhosa, né? Isso foi em 2012, foi em 2012 que começou a aparecer no serviço de patologia da USP, para necrópsia, corpos de animais que haviam ido a óbito em banitose, né? E aí começou, né, uma série de processos também contra clínicas e contra esse tipo de estabelecimento, para tentar entender o que que acontecia com esses animais, né, banitose. Então, esse é um outro estudo bastante interessante, que é do Dr. Paulo Maior, que ele é meu orientador lá do doutorado na USP, e ele, em 2015, já começou a publicar
né, esse tipo de situação que chegava lá. Esse caso é bastante interessante, gente, um caso de atropelamento que aconteceu no Rio Grande do Sul. O animalzinho, ele estava na rua, solto, e passou um carro e atropelou o animal. Ele omitiu socorro, tá, esse motorista. Ele saiu andando e a defesa dele falou que ele ficou com medo de ser agredido pelas pessoas que estavam na rua. A dona do cachorro, ela entrou com um processo, tá, contra o motorista, e ela estava solicitando, né, que ele tivesse a cassação da CNH, que ele pagasse danos materiais, porque o animal acabou tendo que passar por uma cirurgia, e danos morais, porque as filhas dela estavam sofrendo muito, né, pelo que tinha acontecido com o animal e tal. Então, quando aparece uma situação dessa, muita gente fala, nossa, tem razão, né? O cara atropelou o animal, né? Ele saiu correndo, nem prestou socorro pro animal. E veja só, né? Eu sempre digo, nós no Brasil a gente tem uma estatística de ser o primeiro país, estamos ali no topo de países que cometem linchamento, né? Então, assim, o medo desse motorista, ele é bastante óbvio, né? As pessoas, elas realmente querem fazer justiça com as mãos. E o juiz, nesse caso, ele entendeu que o motorista não tinha responsabilidade. E quem foi imprudente no caso foi a autora, por guarda irresponsável do animal, por ele estar sozinho na rua, sem guia. Ele estava correndo sozinho, solto na rua, né? Que quem deveria ter zelado pela segurança do animal era ela. E que quem estava fazendo que os filhos sofressem era a irresponsabilidade dela, né? Então, a gente precisa pensar, muitas vezes a gente aponta muito dedo, sabe, que o outro fez, que aqui, e aí a gente não vê que existem muitos casos de negligência causada pelos próprios donos dos animais. Animal em condomínio, gente, a gente, né, dentro da nossa comissão de perícias aqui em São Paulo, a gente tem um núcleo de perícia veterinária dentro da comissão. E a gente tem uma advogada lá, que ela é especializada nesse assunto, de animais em condomínio, né, que acontece bastante. Decisão de guarda compartilhada, né, como eu já falei para vocês. Então, assim, vejam os casos, né? De Santa Catarina entende que cão não é objeto e remete desculpa para a vara de família. Tá? Tá acontecendo bastante. Aí, nesse caso, nós, como peritos, nós podemos fazer um parecer técnico, né, explicando o que é melhor para esse animal. Porque muitas vezes não é só o interesse do marido, da esposa ali, né? Os cônjuges. A gente precisa pensar no interesse do bem-estar do animal. Será que realmente é o melhor para ele, a guarda compartilhada? Será que é o melhor? Gente, gato. Gato eu acho impossível guarda compartilhada, gente. Precisa ser guarda unilateral, né? E se eu tenho duas casas onde cada uma vai dar uma alimentação diferente? Ou eu quero fazer a guarda compartilhada, mas um dos cônjuges não consegue dar remédio para um animal que tem que tomar remédio todo dia, né? Um dos cônjuges fica o dia inteiro em casa, fica o dia inteiro fora de casa, trabalha ou viaja. Então, tudo isso precisa ser analisado, pode ser analisado e pode ajudar, né, o juiz a tomar uma decisão diferente à guarda do animal. E hoje em dia, né, os pais de pet, eles podem inclusive solicitar pensão, né, no caso de separação do animal. Então, já temos casos aí que nós, com o nosso parecer técnico, a gente pode ajudar, tá, a que se tome uma decisão que seja melhor para o bem-estar do animal. É o que acontece na questão da guarda compartilhada de crianças, né, gente? Você pensa o que é melhor para a criança, não o que é conveniente para o pai e para a mãe. Do mesmo jeito deveria ser em relação ao animal. Bom, a gente trabalha também com a perícia de alimentos de origem animal. Então, geralmente, esses cargos, eles estão ligados mais a concurso público mesmo, né? Fiscalização, mapa, tudo isso. Fiscalização de estabelecimentos. Então,
fábrica de ração, pet shop, indústria farmacêutica, biotérios, perícia em produtos agropecuários, banho e tosa, que a gente tinha falado. Então, todos esses tipos de estabelecimento, eles também podem passar por perícia, e geralmente aí quem vai fazer a perícia nesses casos é o fiscal do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Então, chega uma denúncia lá no conselho e o fiscal vai, né, até o local e faz a perícia. Aí vamos entrar na questão penal. Já deu para entender um pouquinho, né, o que está acontecendo na área civil. Como eu falei para vocês, vai avançando a questão de guarda compartilhada, de animais em condomínio, mas o que realmente assim, tem uma maior porcentagem hoje é o erro médico veterinário. E aí precisa de perito, gente. Não existe na área humana você pensar em um processo de erro médico sem perito, e na área veterinária é a mesma coisa. E aí, que eu queria comentar com vocês também, é que quando vocês tiverem com algum caso parecido com esse, nunca esqueçam de solicitar ao autor, em caso de óbito, a que ele faça a necrópsia do animal, tá? A necrópsia, ela é a prova de ouro para a gente entender qual foi a causa da morte do animal. Chega para mim muitos casos onde o tutor ele quer entrar com processo e esse animalzinho já foi cremado. Isso É, não, desculpa, só pode terminar sua fala que depois eu quero só fazer uma pergunta. pode fazer, pode fazer. Não, é que eu não queria perder o gancho, eu ia deixar para depois, mas já que você está falando, eu Não, falei, vamos não, conversando. eu preciso perguntar isso. Esses dias me procuraram para auxiliar num caso de erro médico, provavelmente foi um erro médico, eu não consigo dizer porque eu orientei a pessoa a procurar pedir, né, como é que fala, o prontuário médico e pedir para depois analisar, para levar para um outro médico para fazer análise e também a necrópsia do corpo. Só que aí já tinha, isso foi acho que no fim de semana, ele foi me procurar na segunda ou na terça-feira, a gente foi atrás de algum hospital veterinário aqui, algum estabelecimento ou profissional que fizesse essa perícia, só tinha um laboratório e eles informaram que teria que ser 8 horas após o óbito. Aí eu queria saber se isso procede, porque eu nunca ouvi isso. Eu falei, gente, se nos nossos casos de crimes, né, de homicídio, você investiga logo que você acha o corpo e vai conseguir apurar a causa, geralmente, se for envenenamento, o que for, por que que não seria feito com o animal, né? Aí me informaram isso, eu achei surreal, achei um absurdo. Eu falei, até por esse motivo eu te procurei, porque eu falei, eu preciso me aprofundar sobre isso, é uma coisa que está sendo reincidente e a gente não sabe como recorrer, a gente não sabe o que faz, aí a gente tem essa procura, é melhor, a gente vai até esse profissional nega para a gente um suporte, uma informação correta, né? Então, ou seja, a gente está perdido. Aí esse é meu questionamento, para você dar melhor um detalhamento do que a gente tem que fazer, então. Uhum. Tá, vamos lá. Não tem, tá, essa questão de 8 horas após o óbito, gente. Não existe essa regra, né? O que a gente solicita é que o animal seja refrigerado, o corpinho do animal seja refrigerado, porque a maioria das clínicas congela, e aí quando congela, acaba demorando mais, porque você tem que esperar ali, às vezes, 2 dias para descongelar né, o corpinho do animal, e o próprio congelamento acaba dando algumas alterações, tá, no corpo. Então, o que a gente recomenda é refrigerar esse corpinho. Tem muitos lugares que realmente não tem, né, laboratórios que fazem a necrópsia, mas nesse caso vocês podem enviar aqui para São Paulo, né? Vocês podem dar um jeito de congelar esse animal, embalar, colocar em caixa de isopor, pôr no avião e manda aqui para São Paulo. Aqui eu tenho duas colegas que elas são da área forense, elas fazem necrópsia forense, tá? Não é uma necrópsia normal, clínica, que vai vir só causa morte. Então, elas fazem uma boa avaliação. A doutora Adriana Siqueira, que também fez doutorado com Maiorca lá na USP, e a doutora Alessandra Lacerda, que além de médica veterinária, ela tem, né, a clínica que faz a necrópsia forense, e ela é perita criminal da Polícia Científica.
Então, assim, eu gosto muito do relatório de necrópsia das duas. Vocês podem enviar para cá. E, Daniela, sempre que alguém te procurar vocês, né, para questão de erro médico, eu falo assim, pede todo o prontuário e passa para a gente, tá? Não é outro veterinário clínico que vai avaliar se houve erro, não. É o veterinário especializado em perícia, em medicina veterinária legal. Aí a gente, com o prontuário na mão, a gente consegue avaliar se é viável entrar com o processo ou não, e aí, como eu falei, eu faço a reunião com o autor, com o tutor e com o advogado e mostro, ó, fiz análise de toda a documentação, houve erro em tal, e tal, e tal, tal conduta do médico veterinário, dá para entrar, porém a gente tem esses pontos contra nós, que eles vão utilizar para defesa. Então, assim, eu faço um mapa mental para mostrar na reunião. Então, assim, fica bem esquematizadinho, sabe? Fica o perito e o advogado falando a mesma língua, utilizando a mesma argumentação, fica bem bacana, dá bastante certo, tá bom? Ótimo saber que isso pode ser feito, porque eu fiquei quebrando a cabeça, enfim, eu acho que a pessoa até desistiu, e ele congelou no final, tava, acho que refrigerado, ele acabou congelando o gato, era um gato, né? E eu não sei o que ele fez, não me Mas procurou assim, dá para mais. fazer, tá? Congelado, dá para fazer, mas o ideal é que eles refrigerem. E assim, muita clínica, às vezes, quando sabe que pisou na bola, eles não vão falar pro tutor fazer a necrópsia, eles ficam caladinhos, tá? Acho que Então, assim, até o prontuário, talvez ali ele vai preencher depois de uma forma para camuflar o que ele fez. exatamente, né? E em muitos casos, né, eu falo assim para o pessoal, olha, pede prontuário por e-mail, tá? Hum. Não faz Uhum. ligação, não manda WhatsApp, você pede por e-mail para ficar formalizado a solicitação. Por quê? No Código de Ética, diz que, uma vez solicitada pelo autor, a entrega do prontuário deve ser imediata, tá? E o que a gente mais pega, tá, é contrato do veterinário falando assim, o prontuário será disponibilizado em 10 dias, será Ah, disponibilizado em 48 horas. Isso não existe, tá? Isso não existe, né? A regulamentação do conselho diz que é imediato. Você solicitou, a pessoa tem que ir lá no computador, falar imprimir, fim, tá? Ela não tem que ter 10 dias para ficar completando nada. Então, assim, quando a gente consegue provar que a pessoa solicitou e a clínica não entregou imediatamente, isso já configura uma negligência. perfeito. Bom saber agora que eu já tô. Não, porque a gente se olha, até com os casos nossos também, né? Eu tenho 5 gatos, um monte de cachorro dos meus pais, mas assim, o tempo todo a gente está procurando médico veterinário e tal, e também atendendo outros casos que chegam para a nossa comissão. E aí, agora sabendo, né, as medidas que a gente tem que tomar, é muito mais fácil. Porque, como É, você falou, nossa, só para concluir, depois eu vou, né, parar, mas é uma área nova, né? São 10 anos. Eu achava que era um pouco mais antiga, mas. muita gente nem sabe que existe, né, a perícia veterinária. E, mas eu tenho pego assim bastante casos, inclusive de outros estados, né? Porque assim, eu sou registrada em São Paulo, mas eu posso fazer a assistência técnica em casos de outros estados, porque principalmente o médico é análise de documentação, né? Então não precisa estar presente no local. O animal já muitas vezes foi a óbito. Então, já peguei vários casos. Eu estou com um caso do pessoal do Nordeste, já peguei Santa Catarina, e assim vai. Manda documentação, eu faço parecer e vou acompanhando todo o processo. Uhum. Tá bom? Na aquisitação também, a aquisitação sou eu que faço, todos os processos, tá? Então, às vezes, o advogado até fala para mim, olha, Esther, já fiz os quesitos, deixa eu te mostrar. Bom, né? Vamos refazer isso aqui. Porque é assim, né, gente? O advogado ele não tem o conhecimento técnico da medicina veterinária, né? Então, assim, muitos quesitos acabam sendo tiro no pé, se você não tem um assistente técnico do lado. Eu falo, não, não vamos fazer assim, não, vamos trocar isso aqui. E aí, no final, dá tudo certo. Bom, eu vou passar agora para a parte dos processos penais, mas aí depois, gente, quando vocês tiverem dúvida, né, na questão de processos por erro médico, tudo, vocês vão ter meu WhatsApp, meu Instagram, aí vocês, eu fico à disposição, aí, tá bom? De vocês.
Vamos lá, vamos falar um pouquinho aí desses casos de maus tratos, de abuso. Cada vez mais, né, gente? Sociedade demandando justiça. A gente que é da área e da proteção animal, a gente segue muitas contas, né? Que é só abrir, gente, rede social que você vai ver, né? Denúncia, caso de abuso, pessoal exigindo justiça. Esse caso aqui, não sei se vocês lembram, é o da manchinha que aconteceu no Carrefour, no estacionamento do Carrefour de Osasco. Alguém lembra desse caso? Sim, não, Teve nossa, uma, teve uma grande manifestação. Esse daqui foi na Paulista, foi o caso, manifestação quando aconteceu a rinha de cães da cidade de Mariporã. Vocês sabem desse caso? eu acho que teve até um delegado do Paraná, de Curitiba, que foi para lá. Até eu fiquei impressionada. É que, na verdade, a denúncia anônima chegou na polícia do Paraná. Ah, lá em E eles Curitiba, que então. avisaram, e aí eles avisaram a Polícia Civil aqui de São Paulo. Foi o Matheus Laiola que estava na frente disso. Foi ele mesmo, lembro. Aí, aqui, né, uma manifestação que teve em Brasília, e aí no mundo inteiro, né, gente? Tá tendo a questão dos galgos, também já chegou aqui, né, no sul do país. Estão sabendo da corrida de galgos? Teve no Rio Grande do Sul, teve em Santa Catarina, né? E até Parecida. esqueci de colocar esse caso aqui na palestra. Mas a Comissão de Medicina Veterinária Legal do Conselho Regional lá do Rio Grande do Sul, ela que fez o parecer técnico sobre as corridas de galgos, né, que estavam chegando no Sul, e aí foi proibido já no Rio Grande do Sul, né? E aí eles começaram a querer pular para Santa Catarina, né? Porque os galgueiros, como a gente chama, eles são assim, eles estavam na Argentina, no Chile, e aí vai se proibindo essa essa corrida nesses países, e aí eles pulam aqui para o sul do Brasil. E aí envolve aposta, gente, envolve associação criminosa, envolve. Amanhã eu vou fazer uma aula disso lá na USP. Estou fazendo uma disciplina de toxicologia comportamental e, e aí eu vou falar justamente das substâncias que eles utilizam nesses cães. Cocaína, Viagra, Nossa. tem de tudo, né? Bem triste. Tipo, eu gosto muito dessa frase do Lino Paixão, ele é um veterinário lá de Portugal que também trabalha bastante com crimes contra animais. E ele diz assim, né, por que investigar crimes contra animais? Né? E ele coloca que não deve ser investigado só porque a gente gosta de animal, né? Que deve ser investigado, primeiro, porque a gente tem legislação, segundo, por razões morais, né? Então a gente sabe que os animais são seres sencientes, sofrem, então por essa razão a gente deve garantir que eles, né, não passem por isso, por abusos e por razões de segurança, né, que a gente vê que esses pequenos crimes, né, considerado por grande parte da sociedade como pequeno, ele está relacionado com crimes mais graves e maiores. É o que a gente estava falando aqui da corrida dos galgos. É só o maltrato contra os galgos? Não. A gente tem aliciamento de menores, né? Formação da associação criminosa, tráfico de entorpecente, jogos de azar, que é crime. Então, a gente tem muito mais coisa envolvida aí. A molecada está aqui na. Não sei se vocês estão escutando, a molecada que está aqui, é que a quadra do prédio fica bem embaixo da minha janela. Não dá para ver. Então, vamos lá, gente. Eu não vou colocar aqui para vocês sobre o que está na Constituição e na lei federal, que vocês já devem saber de cabo a rabo. Questão de Comissão de Direitos Animais, vocês sabem as duas principais legislações. Uhum. Mas, para nós, é muito importante, né, a Declaração de Cambridge sobre a Consciência Animal, é uma declaração que a gente tem aí os maiores neurocientistas do mundo afirmando que os animais têm consciência, né? Então, assim, isso a gente pode muitas vezes citar, né, no parecer técnico, na própria ação, né, porque é um documento científico. E o que acontece com a lei sanção, né? Que, como vocês já sabem, né, ela aumentou a pena aí para quem comete maus tratos contra animais.
Vocês devem conhecer a história do Sansão, em Minas Gerais. O que acontece quando aumenta essa pena é que as próprias autoridades policiais, elas têm receio de ir sozinho constatar sem o médico veterinário, porque eles têm o receio de estar cometendo um abuso de autoridade ali. Às vezes, constatar algo que não existe, né? Então, esse aumento da pena tem alertado as autoridades policiais para realmente ter um perito nessas situações para fazer a constatação. E eu acompanhei alguns casos aqui em São Paulo, porque aqui a gente tem praticamente só dois peritos veterinários na cidade de São Paulo. E aí, muitas vezes, eles não podem ir ou não estão de plantão. E aí eu já acompanhei algumas diligências, eles pedem auxílio lá para a USP e eu acabei acompanhando as diligências junto com a equipe policial. Aí vai com aquela galera, né? Vai fotógrafo, vai delegado, vai outros peritos, vai gente, e invade a casa da mulher. Eu vou mostrar um caso para vocês, que a gente chegou, gente, eram 10 pessoas, 10 policiais, assim, de 2 metros na porta da mulher. Na hora que ela abriu, o delegado só falou assim, entra a veterinária. Eu falei, nossa, minha mulher vai me agredir, né? Mas tudo bem. Eu falei, não, tem 10 brutamontes aqui para me defender. Mas vamos lá. A gente tem a resolução 236 do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que ele define e caracteriza o que é crueldade, abuso e maus tratos, tá? A gente utiliza bastante essa resolução, né, nos nossos pareceres técnicos, mas ela precisa passar por revisão, e ela vai passar, tá? Porque quem acaba elaborando essas resoluções, muitas vezes não tem conhecimento da questão negligência, culpa e dolo, sabe? Então, algumas coisas ficam falhas na resolução, mas ela vai ser revista logo mais. E a gente tem algum outro tipo de material. Então, assim, a gente tem bastante de guias, né, que indicam para a gente, né, como atuar, o que são maus tratos. Eu gosto bastante desse daqui. Ele é do Labea, aí da Carla Molento, da professora Carla Molento, né? Ela tem lá o Laboratório de Bem-Estar Animal junto à Universidade Federal do Paraná, e eles têm esse guia, que fala o que é, como identificar e como denunciar maus tratos. É só procurar no Google que dá para baixar, né? E aí, gente, eu gosto bastante desse esqueminha, porque a gente consegue entender mais ou menos o que é maus tratos. E aí a gente separa entre o que é negligência e o que é abuso, né? Então, a negligência, a gente está falando da culpa. Então, assim, a pessoa, muitas vezes, ela não tem a intenção, ela não tem a má fé, né? Então, por exemplo, uma negligência no âmbito físico do animal. Você vai lá e tira foto do teu vizinho, porque tem 3 dias você está vendo que o cachorro está comendo fubá. Aí você denuncia o teu vizinho por maus tratos, né? Aí, quando chega a fiscalização lá, aí a gente vê que não é só o cachorro que está comendo fubá 3 dias, é a família toda, que é uma situação de vulnerabilidade de uma família, né? Que não é uma situação de mal-estar. Então, existe muito isso. Como eu falei do caso do meu gatinho, do Zaio. Você olha, bate o olho e fala lá, o gatinho passando fome, né? A negligência psicológica, né? Então, você manter ali um animal entediado, sem enriquecimento ambiental, aquele animal que ficou sozinho em casa o dia inteiro chorando, aí o pessoal do condomínio começou a reclamar com o síndico. E a gente tem realmente o que é abuso e agressão. Então, esse tipo de situação é mais fácil, talvez, da gente constatar, né? Você vê alguém dando uma vassourada num gato, não tem muito o que questionar, né, gente? Você está vendo que a pessoa está agindo com a maldade ali, ela tem a intenção de machucar o animal. E o abuso psicológico, né? Que é aquela questão de você realmente gritar com o animal, ameaçar bater nele, né? Deixar o animal apavorado. Então, assim, a gente precisa distinguir o que é negligência, o que é abuso, porque senão tudo acaba virando hashtag cadeia para maus tratos, tá? E aí, o que acontece? A maioria das denúncias que chegam nas delegacias em relação a maus tratos contra animais,
Vocês imaginam que é que tipo? É negligência ou é abuso? Acho que é um abuso. É o senso comum, né? A maioria das denúncias, depois que você investiga, é negligência, entendeu? E a negligência, você não soluciona com cadeia para mostrar. Você soluciona com educação, você soluciona com Uhum. instrução, você soluciona indicando a pessoa no que ela tem que mudar, porque muitas vezes essa negligência vem do próprio tutor, Uhum. tá bom? A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. E aí, como a maioria das situações é de negligência, é muito importante que a gente saiba sobre a ciência do bem-estar animal, né? Então, hoje em dia a gente tem protocolos, a gente tem o PPDEA, que é o protocolo de bem-estar animal, né? Que a gente consegue avaliar ali se o animal, né? Ele está livre de fome e sede, se ele está livre de desconforto, né, se ele não passa por medo e angústia, se ele não tem doenças, se ele consegue naquela situação expressar o comportamento natural da espécie, né? Então, hoje em dia, a ciência do bem-estar animal ela vem avançando muito, já nem se fala quase mais das 5 liberdades, hoje você fala dos 5 domínios, né? E a gente tem protocolos para várias espécies, né? Principalmente animais de produção. Hoje, bem-estar animal precisa estar, né, dentro da produção de alimento de origem animal, senão você simplesmente não exporta teu produto, se você não tiver selo de bem-estar animal, né? E em relação às outras espécies, aos pets, então, a gente pode fazer uma perícia, né, dessa questão do bem-estar animal do animal, e, com isso, você indicar para o tutor ali o que, que ele deve mudar para que esse animal tenha uma qualidade de vida melhor. Né? Então, você chegar, por exemplo, na casa da pessoa, você fala, olha, esse animal, eu estou vendo que ele está só no cimento, né? Vamos arranjar aqui um lugar que ele possa deitar, que ele não machuque patas e tal. Aqui nesse quintal, eu não vejo um local de sombra, que ele possa se abrigar na hora que está o sol forte. O que, que a gente pode fazer? Será que o senhor não tem um material aí que a gente pode montar, colocar um tetinho, né? Como que a gente faz para fazer uma casinha aqui para esse animal? Alimentação, eu dou uma vez por dia, não sei o quê. Vamos melhorar isso? Será que você tem uma outra pessoa que possa vir aqui e dar 2 vezes por dia alimentação para esse animal? Né? Ou o animal fica acorrentado, vamos soltar esse animal? Ou no momento que ele tiver que ficar preso, vamos aumentar essa corrente para que ele possa correr, caminhar? Então, você vai dando essas indicações para as pessoas e as pessoas, elas vão se educando, porque a gente precisa entender, gente, que a gente fala 24 horas por dia de proteção animal. Os leigos, não. Né? Ninguém teve, gente, educação animalista na escola. Nenhum de nós ouviu falar de bem-estar animal. Né? Isso depois que a gente é adulto, que a gente vai para a área. Então, essas pessoas são leigas. Elas realmente elas estão fazendo aquilo que o pai fazia, que a avó fazia. Mas eu passo querosene na ferida porque minha avó fez e sempre deu certo. Né? Então a gente precisa entender que muitas vezes a pessoa ela não está fazendo de má fé. Uhum. E quando a gente educa, né, e passa as orientações, né, muitas fiscais falam assim: olha, a gente vai voltar para ver se você fez o que a gente está sugerindo. Né? Mas a gente não vai dar o dia, a hora, nada. E quando esses fiscais voltam lá, a pessoa fez tudo o que ele sugeriu e fez ainda mais, fez ainda melhor. Né? Então, a gente precisa confiar que a gente precisa, muitas vezes, é somente passar informação e educar Uhum. mesmo. Mas quando a gente entra naqueles casos, sim, de abuso e de crueldade, aí o que, que a gente vai precisar? Então, quando a gente entra no processo crime, a gente precisa de autoria, precisa de materialidade. Então, a autoria vai ficar por conta da investigação e a materialidade vai ficar por conta da perícia. Né? É a perícia que vai fazer a materialidade, que é a prova que existiu. E aí, gente, né, no Código de Processo Penal, artigo 158, ele diz lá, quando o delito deixar vestígio material, é indispensável o exame de corpo de delito. Ou seja,
a perícia. É indispensável, tá lá. Então, assim, eu realmente não entendo, gente, muita gente da proteção animal que vai lá, que resgata animal, que assim, não teve exame de delito. Porque, como vocês bem sabem, quando o processo não tem exame de corpo de delito, ele pode ser anulado. Então, não tem como deixar de fazer perícia. Tem vestígio, tem que fazer perícia. E aí, é o que eu coloquei aqui para vocês, né? Já que todas são situações de cadeia para mostrar só o que a gente precisa realmente educar, né? A maioria das situações são negligência. Então, esse projetinho aqui, Veterinária Kids, eu estava fazendo antes da pandemia. Eu ia nos colégios, né, públicos aqui para conversar com a criançada, com adolescentes, sobre educação animalista. Falar sobre negligência, maus tratos, a importância da vacinação, da castração. Era muito legal. E, e a gente acaba escutando bastante coisa das crianças. Muitas crianças vieram contar para mim que acontecia abuso contra os animais na casa delas. É bem difícil a gente escutar isso. É entender que nas próprias ODS, né, dos Objetivos Sustentáveis para a Agenda de 2030, fala sobre justiça social, fala sobre bem-estar, e os animais estão incluídos. Né? Então, quando a gente fala de políticas ESG para as grandes empresas, está incluído o bem-estar animal. Quando a gente fala de animais de produção, isso aqui, ó, gente, vocês já viram no mercado aí, os happy eggs, os Ai, ovos de galinhas felizes? Isso aqui é bem-estar animal, gente. A gente vai falar um pouquinho mais disso, amizade, na frente. E aí, entender que é uma ação multidisciplinar, né, gente? Combater maus tratos. Tem que estar todo mundo envolvido. Vocês da advocacia, né, os veterinários, que muitas vezes o veterinário clínico, que fica lá na clínica dele fechadinho, não entende nada de maus tratos, gente. Chega a situação de maus tratos na clínica dele, ele não sabe nem como denunciar. eu acho que Até e a maioria não sabe nem que existe perícia forense dentro exato. da área dele mesmo, sabe? Isso Ó, me para você assusta. ter uma ideia, Taniara, eu estou fazendo agora, no meu doutorado, um protocolo para denúncia de casos, né, de suspeita de maus tratos que chegam nos estabelecimentos. Justamente para conseguir auxiliar o médico veterinário qual o caminho para fazer essa denúncia, o que ele tem ali que descrever naquela situação. Porque na medicina humana, isso existe. Então, assim, chegou uma criança num pronto-socorro, o médico plantonista que está lá, ele tem que fazer a denúncia. Se ele suspeita que aquilo ali é um caso de maus tratos com uma criança, é ali que começa a investigação. Com o médico plantonista relatando isso ao conselho tutelar. Tá? E ele é obrigado, existe legislação que o médico é obrigado. E não é um médico legista, é um médico plantonista, é um médico pediatra. Né? Vamos para que caso Henri Borel. Henri Borel chegou lá, mãe e padrasto falou, ele caiu da cama. O médico plantonista falou assim: essas lesões aqui não é uma criança que caiu da cama. Entendeu? Então ele tem que ter esse olhar para poder fazer denúncia. E o médico veterinário não está fazendo. O que acontece com crianças já na medicina humana, a gente precisa fazer com os animais. Né? Então vamos lá. Eu acho bastante importante a gente comentar sobre. Todo mundo aqui, se não falou, já ouviu alguém falar. Né? Eu gostaria de ter um sítio para resgatar todos os animaizinhos que eu encontro na rua e colocar eles lá, né? Estou com cara que falaram já essa frase na vida. Ah, já falei, já. E aí, gente, eu gosto, peguem esse texto no Google, que é uma ilusão do abrigo, da Ana Lúcia Leão. Ela fala justamente que, assim, o abrigo, a pessoa que vai colocando animais lá, ela começa com aquela boa intenção, eu vou resgatar, eu tenho dinheiro para resgatar 100 animais. E no final do primeiro mês já tem 150, né? E as pessoas vão deixando animais lá, e ela não tem mais dinheiro para castrar, e eles começam a se reproduzir lá. E aí ela começa, não tem mais dinheiro. Aí ela começa a vender as coisas dela, ela começa a pedir empréstimo,
né? A família já não aguenta mais, deixa todo mundo lá isolada. Assim, é complicadíssimo isso, né? Não é solução. E a gente já tem isso muito claro, né? A gente tem. Vocês ouviram falar desse Programa Nacional de Manejo Populacional de Cães e Gatos do Ministério do Meio Ambiente? Tem um departamento, né, que foi criado no começo do governo atual, que é um departamento de proteção, defesa e direito dos animais, tá? Que é do Ministério do Meio Ambiente. E eles estão fazendo bastante coisa, né? E uma delas foi esse programa de manejo populacional de cães e gatos. Dentro desse programa, a gente tem mais de 20 grupos de trabalho atuando em desde zoonoses, animais em desastres, abrigos. O grupo de trabalho que eu coordeno é de prevenção e combate aos maus tratos. Então, assim, a gente tem muita gente trabalhando nisso. E um dos grupos de trabalho fala justamente sobre os abrigos, que deveriam ser um local temporário para o animal. Passar por ali, ser reabilitado e ir para adoção. Então, tem esse seminário, ele inteirinho no YouTube, tá? Que foi realizado ano passado. Quem puder, assista. Porque aí os representantes de cada grupo de trabalho colocou o que o seu grupo de trabalho vai desenvolver. Teoria do elo, vocês já ouviram falar da teoria do elo, pessoal? A teoria do elo, gente, ela é bastante importante, pesquisem sobre isso, porque ela vincula, né, a violência entre vulneráveis dentro do ambiente doméstico. Então, muitas vezes, onde você tem ali uma denúncia de maus tratos, você chega na casa e tem crianças que estão passando por maus tratos e negligência também, tá? Violência contra a mulher, né? A gente tem casos de homens maltratando os animais como uma forma de atingir a mulher, né? Eu vou trancar a sua gata e deixá-la sem comer para fazer violência psicológica com a mulher. Ou matar mesmo o animal, né, da mulher, como forma de violência contra a mulher, né? Maus tratos contra animais, violência contra a mulher. E isso, inclusive, pode se refletir naquela questão lá da guarda compartilhada. Muitas vezes, o abusador ele vai solicitar a guarda compartilhada do animal só para continuar a violência psicológica com a ex-mulher. É a mesma coisa que ele faz com o filho também, né? Só que você está Exatamente, mas transferindo agora. agora a gente já tem lei falando que a mulher que tem medida protetiva pode solicitar guarda unilateral do filho. Então, isso deveria acontecer com o animal também, Sim. né? Se eu tenho medida protetiva, eu peço guarda unilateral do meu animal. É uma forma de você evitar que o cara continue fazendo violência psicológica contra você. Porque eu peguei um caso, gente, que a mulher ela tinha medida protetiva, e aí quem tinha que ficar entregando os animais para o cara era o adestrador. Porque ele não podia chegar perto da casa, não podia chegar nela, ela tinha que entregar para o adestrador, para o adestrador entregar para o cara. Nossa. Isso, assim, super complicado. Gente, olha esse caso, assim, gente, esses casos que vão sendo na internet, né? Eu falo assim que a gente precisa analisar muito essas chamadas sensacionalistas. Olha lá, Mato Grosso do Sul. Mulher deixa o cachorro para realizar procedimento de banho e tosse em pet shop e horas depois recebeu as cinzas do animal. Empresa que atendeu o pet informou que o animal teve uma morte súbita enquanto era secado. E aí, gente, o que vocês acham disso daí? Horas depois recebeu as cinzas do animal? Gente, nem funciona assim cremação de animal, gente. Você vai contratar um local para fazer cremação, eles vão te entregar muitas vezes depois de 15 dias as cinzas do animal. Né? Então você já vê aí que a matéria é bem sensacionalista quando diz que horas depois ela recebeu a cinza. Né? Não foi bem isso que aconteceu. O animal sim foi a óbito, né, no procedimento de banho e tosa, avisaram ela, ela chegou lá e eles falaram para ela, né, se ela queria cremar o animalzinho, ela entrou em contato com a empresa. Dias depois, que dá aquele estalo, que você conversa com as pessoas, falaram, poxa, você poderia ter feito a necrópsia no animal, para saber o que aconteceu.
E agora? Como que eu vou saber? Como que eu vou investigar esse caso? Ah, pede as imagens, pede o vídeo do banho e tosa. Ah, o estabelecimento não tem câmera. Eu não tenho imagem de vídeo. Eu não tenho o corpo do animal para saber qual que é a causa da morte. Como que eu denuncio esse estabelecimento? Não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer, né? Então, é esse tipo de informação que a gente precisa passar para as pessoas. Então, nós fazemos, né, perícia, um exame de corpo de delito em animal vivo, né? Então, animais que sofreram, que estão feridos, que foram resgatados. A gente faz registro fotográfico, né, desses animais. Para isso, a gente usa bastante, né, as informações da traumatologia forense, então a gente precisa saber bastante sobre lesões, sobre a própria energia que causou, né? Então, ali, o instrumento que foi utilizado para causar a violência contra o animal. A gente faz a perícia em animais mortos, então, aí entra a patologia forense, né? Que é realizar necrópsia em caso de óbito. E aí, vou mostrar aqui algumas situações para você. Lembra que a gente falou dos abrigos? Já pegaram um caso de acumuladores aí? Já tem Vai muitos pegar? aqui. Ixi, aqui tem vários. E aí, gente, geralmente essa situação, ela chega como uma denúncia de maus tratos. É algum vizinho que, tipo, não aguenta mais o cheiro, não aguenta mais os latidos, né? Muitas vezes você olha para dentro da casa, tem um cachorro comendo outro cachorro. É uma situação absurda que ela chega numa delegacia como denúncia de maus tratos, né? E muitas vezes não é maus tratos, mas ali ocorre uma situação clara de negligência e de uma pessoa que precisa. Ali você precisa ir com assistente social, você precisa ir com psicólogo, você precisa, né? Tem que ter vários profissionais atuando nessa situação, porque senão o acumulador ele vai reincidir. Vai tirar, você vai só resgatar os animais, tirar tudo de lá, daqui 2 meses ela está com o dobro de animais e ela ainda vai alugar uma casa mais longe, lá no sítio, onde ninguém vai escutar os cachorros latir, para ninguém incomodar ela. Né? Então, é uma pessoa que precisa ser tratada. Isso é um distúrbio psíquico. Então, precisa de assistente social e precisa de SUS aí, gente, para atuar. Senão, vai ter reincidência. Outra perícia que acontece bastante, mas aí já bem na área criminal, a gente tem peritos veterinários na Polícia Federal, que atendem bastante esses casos, que é a questão do tráfico de animal silvestre. Né? Nós somos o país que mais trafica animal no mundo. E são várias as razões, né? Tanto por questão estética, animais que têm risco de extinção, o pessoal paga muito mais caro, né? A gente tem zoológicos, gente, colecionadores particulares no mundo inteiro que têm interesse em ter esses animais. A gente tem laboratório, medicina tradicional chinesa. Vocês viram o Fantástico domingo, falando sobre pedra de vesícula bovina? Não, ai. Pega a reportagem. Eles fizeram a reportagem falando sobre o quanto está valendo a pedra de vesícula bovina que eles utilizam na medicina, principalmente na Coreia, para fazer a medicação deles lá. Está virando um tráfico absurdo pedra de vesícula bovina. Né? Os frigoríficos que já lucram bastante, agora eles estão lucrando mais ainda com cada pedra que eles encontram. Nossa, eu Os tinha visto jumentos, a questão dos também. jumentos, gente. Né? Os jumentos, eu trabalho bastante com o doutor Yuri, que ele está na frente, né, da questão dos jumentos. Meu, Trabalho bastante com ele, a gente faz vários processos geomédicos juntos aqui em São Paulo. E ele está na frente aí dessa luta de pararem de exportar a pele, o egial, né, que é o colágeno lá do jumento, para a China, porque eles utilizam também para a medicina chinesa lá. E aqui, gente, o abate de jumentos não é regularizado, é uma coisa horrível, cruel, não existe regulamentação nenhuma. Né? eu Então, acho que esses... até. Olha, desculpa, mais uma participante aqui. Ó, auxiliar. É, mas é até, acho que no.
frigorífico mesmo, né? Abate de gado geral, e também, apesar de vocês estarem ali atuando, né, tem muita falha ainda, porque tem que ter um médico veterinário. Então, mas a questão, sabe, da produção de carne, eu acho que ela vai melhorando aos poucos, porque a gente precisa hoje, como eu falei, de selos de bem-estar animal nessa produção desses alimentos, porque senão eles não exportam mais, tá? Vou falar um pouquinho mais para frente, deve ter uns slides aqui. E aí, gente, ó, isso daqui é a informação que a gente precisa ter em mão, né? O veterinário, o advogado, como denunciar, por exemplo, o tráfico de animais. Né? A gente tem a linha verde do IBAMA, o 0800, que a gente pode ligar e denunciar. E a outra questão que a gente precisa passar a informação é da entrega voluntária dos animais. Porque tem gente que não sabe que essa entrega voluntária pode ser feita. Ela tem medo de ser processada, né? Então é aquele papagaio lá da avó que faleceu, né? Que ficou agora para a família. Você fala, o que que eu vou fazer com o raio do papagaio? Uhum. Né? E aí você pode fazer a entrega voluntária, que você não vai passar por um processo que você é traficante de animal, gente, tá? E aí, quando a gente fala, né, gente, de maltrato, é o que a gente sempre pensa lá, o psicopata, né, que gosta de matar bicho. Gente, clínica veterinária, advogado, tá todo mundo entrando aí no esquema, gente. Olha lá, dono de clínica veterinária, do BH, suspeito de congelar animais, vai responder por maus tratos e associação criminosa. Cara, gente, uma clínica lá de BH, que eles congelavam o animal, mas não comentavam com o tutor que ele já tinha ido a óbito para ficar cobrando mais dias de internação. Advogado multado por queimar o próprio cachorro vivo em Caraguá. Vocês souberam desse caso? Não, Esse assim, caso, o corpo do cachorrinho foi para necrópsia lá na USP. Na necrópsia, aí deu para ver que havia fuligem, né? Porque ele falou que tinha colocado fogo no animal, ele morto. Mas, na verdade, ele foi sedado e foi encontrado fuligem na traqueia do animal. Ou seja, que ele estava respirando a própria fumaça do corpo queimando ainda vivo, tá? A Pet Shop vai indenizar dono de cachorro morto durante sessão de banho e tosa. Gente, eu não deixo um cachorro meu no banho e tosa se eu não vou ficar o tempo inteiro olhando o que está sendo feito. Eu não tenho essa coragem, gente. De vir aqui, ó, entrega, vai no carro do pet shop, não sabe o que está rolando lá, volta, te entrega na porta de casa. Isso, eu não tenho essa coragem. E aí vamos falar um pouquinho, né, dos animais de produção, que é importante. A gente tem duas espécies, que é as galinhas poedeiras e os suínos, eles são considerados os que mais sofrem, né, durante a produção de ovos e de carne suína. Então, essas galinhas, a produção durante muitos anos foi assim, de gaiolas em bateria, que a gente chama. Então, elas amontoadas nessa gaiola, sem poder fazer nada que uma galinha faz. Então, não pode abrir asa. Aí, para elas não bicarem umas às outras, eles fazem a debicagem do animal. Então, ela não pode se empoleirar, ela não pode fazer ninho, ela não pode fazer nada, ela não pode ser galinha. Ela fica ali amontadinha naquela gaiola só botando ovo. E a questão das células de gestação para as porcas, né? Que elas ficam vários dias nessas células sem poder se movimentar. Até coloquei uma foto aqui da marcação a ferro quente com bovino. Então, tudo isso são práticas, né, que a gente lembra lá na Constituição. O que que falava? Não falava que a gente tem que extinguir práticas cruéis, né, com os animais? E lá na Constituição ela não fala de que espécie. É para todas as espécies animais. Você tem que evitar a prática cruel. Não importa se é um animal de produção, não importa se é um porco, não importa se é uma galinha, não pode passar por crueldade. Né? Eu acabei de ver um vídeo aqui de um cara transportando numa caminhonete um porco enorme, amarrado, em plena rodovia Raposo Tavares, o porco se debatendo ali na avenida, tipo assim, mínimo transporte regular de carga viva, né? Mas assim, gente, as pessoas não têm nenhum senso, né? Então, além disso, a gente tem a questão da exportação de gado vivo, né, gente? Essa exportação de gado vivo dá para fazer uma palestra só disso daí. E a gente está nossa, longe de resolver esse assunto, porque é muito dinheiro envolvido.
né? Mas, o que que a gente pode fazer, né, em relação a esses animais? É o que eu falei para vocês, hoje em dia a gente já tem a produção de ovos que é a cage free, que são as galinhas livres. Então, hoje em dia, por exemplo, se você quer evitar que tenha práticas cruéis dentro da produção, você pode evitar isso fazendo uma escolha melhor quando você for comprar ovo no mercado. Aí você vai lá e procura lá, ó, ovos de galinhas livres. Mesma coisa, as porcas. Hoje em dia, muitos estão abolindo já as salas de gestação e estão deixando elas soltas, né? E tem o selinho lá de bem-estar animal desses animais. Então, assim, a gente é fazer boas escolhas, né, gente, para evitar que tenha prática cruel na produção. Você não precisa virar vegana, abolicionista 100%, gente, se você não quer. Mas você hoje tem a opção de fazer melhores escolhas na hora de comprar esses alimentos. E a gente teve perícia também. Olha, antigamente você nem ia imaginar que alguém ia fazer denúncia de maus tratos de bovinos, de búfalos, né? E a gente já teve, né? O Conselho Regional esteve na situação das búfalas de Brotas, por denúncia também, e estiveram na questão dos bezerros de Cunha, foram patologista da USP, fizeram necrópsia a campo, tá? Foi feito parecer técnico, foi anexado no processo, então algo que a gente jamais ia imaginar que ia ter, né? Perícia em questão de maus tratos contra animais de produção. Violência cultural, né? Isso também a gente está bem longe de resolver. A gente tem muitos eventos ainda dentro do Brasil que envolvem violência contra os animais. Então, assim, a gente tem alguns que já foram proibidos, tipo o farra do boi, né? Mas a gente tem outros, gente, rodeio, vaquejada. É muito difícil, gente, a gente abolir. E aí, quando a gente. Ó, o doutor Daniel Viana, que é lá do presidente do Conselho Ceará, ele é perito também, ele falou a dificuldade que ele teve para fazer perícia em vaquejada lá no Ceará. O pessoal fica tudo de olho em você, tudo armado, só vigiando, rondando o que você está fazendo ali. Não é fácil você fazer perícia num local desses. É bem complicado. Linha de galo, gente, Brasil, você aprende os galos. Teve um caso aqui no interior de São Paulo. Aprende os galos, o próprio delegado da cidade começa a te procurar, fala assim, por que que você aprendeu esses galos? Devolve para a galera, porque é tudo gente poderosa, que vai para cima do delegado pedindo os galos de volta. Pois é, eu tinha uma amiga que fazia estágio com um delegado e ela falava que ele soltava todos os casos de rinha. Ele não sa... ela, e ela não sabia que era crime. Eu não sei o que que era pior, mas Complicadíssimo, né, é gente? muito Precisa complicado. conscientizar muito. A gente fez uma parceria com a The Inter, né, que é a Polícia Judiciária aqui do interior de São Paulo, e a gente foi, né, três comissões do Conselho Veterinária, a gente foi fazer palestras, mesa redonda, tudo com o pessoal da Polícia do interior de São Paulo. Foi bem legal, bem interessante fazer esse movimento. É importante, né, a gente passar a informação que as denúncias devem ser de maneira formal. Aqui em São Paulo a gente tem a delegacia eletrônica, né, a gente tem o Ministério Público, tem delegacia especializada, e falar para o pessoal parar de ficar postando em rede social, porque esses casos, principalmente de maus tratos, para chegar em um compartilhamento na pessoa que está cometendo crime, é um dois, né? Ela dá sumiço do animal, ela muda a cena Uhum. do crime e acabou a história. Eu vou passar, eu acho que eu já passei meu horário, né? Mas eu tenho alguns casos aqui, posso mostrar? Pode mostrar. Eu vou até pular aqui, ó, vou pular esse daqui, passar outros rapidinho, porque esse aqui é um caso de negligência. Ó, esse caso aqui, gente, que eu fui junto, que eu falei com vocês com o delegado, o investigador, que foi uma galera lá. Eu não vou passar o vídeo, tá? Muito, nem todo mundo gosta de ver. Mas essa moça aqui, são vídeos, tá? De um condomínio, um bairro bom em São Paulo, tá, gente? Ela é advogada, tá? Colega de vocês, ó lá. Ah, Ela tinha uma cachorrinha bem velhinha, ceguinha, e ela saía chutando a bichinha pelos corredores.
né? Ela não pode simplesmente, né? Ah, a cachorrinha tá velhinha, não anda direito, pegar no colo. Para quê? Né? Mais fácil é eu ir chutando ela, que ela vai rolando, aí ela vai mais rápido. É isso que passava na cabeça da mulher. E aí a promotora me ligou, 8 horas da noite, me mandou esses vídeos, falou assim, vão fazer a diligência amanhã às 7 horas da manhã. Tá bom, bora lá. E aí, no final, a gente resgatou a cachorrinha, ela tá bem velhinha, ceguinha, tá vendo? Aí a gente foi para o hospital veterinário público, foi feito todos os exames nela, tanto de imagem quanto de laboratório, e aí, no final, ela ficou com uma ONG, né? Mas aí eu fiz o meu parecer técnico, né? E isso entrou na investigação, entreguei para o delegado, e aí retiraram a guarda, né, da advogada, e ela já faleceu, essa cachorrinha, que ela estava bem velhinha, mas ela foi bem cuidada aí nos últimos anos, tá? O caso Manchinha eu não vou entrar, porque... é que assim, o caso Manchinha, gente, é para mostrar tudo que não foi feito, né? Não foi feito necrópsia, não foi feito perícia, não foi feito nada. Só conseguiram chegar, né, que tinha acontecido ali maus tratos, porque havia câmera de vídeo. Mas poderia ter feito muito mais coisa, né? Necrópsia forense, poderia ter feito muita coisa, mas, bom, resultou, no final das contas, uma grande multa, né, para o Carrefour. Com esse dinheiro, eles fizeram um hospital veterinário lá em Osasco e, e um programa lá de castração. Vocês conhecem o caso da Alvalina, gente? Não, eu acho que não. Acho que não. Ó, tem dois casos que, assim, vocês que trabalham vocês que fazem parte da Comissão de Direitos dos Animais, vocês precisam conhecer, porque são os casos que a gente tem a maior sentença, né, em caso de maus tratos. Então, um é o caso da Dalvalina, né, ela recebeu aí uma sentença primeiramente de 12 anos, e depois, em 2018, a pena foi aumentada a 16 anos. No regime semiaberto, mas mesmo assim ela ficou foragida, tá, um bom tempo, e ela foi reconhecida faz uns 3 anos que ela foi numa agência do Banco do Brasil. E um funcionário da agência do Banco do Brasil sabia da história e reconheceu ela. Chamou a polícia na hora, tá? Então, esse caso era de uma protetora. Ela trabalha como protetora, mais de 30 anos, e ela recebia esses animaizinhos, cães e gatos, né? E dizia que ia reabilitar, ia conseguir adoção, né? Dizia que tinha um sítio no Paraná. Tem um videozinho? Dá para passar rapidinho para vocês? Pode. Eu não sei como está o horário de vocês aí, gente. Só para vocês entenderem o que é o caso da Alvalina, e aí tem um documentário que ficou muito tempo na Netflix, saiu, mas ele está no YouTube. É o documentário completo sobre esse caso, que assim, vocês precisam saber desse caso. O importante desse caso é que a gente só conseguiu chegar nessa pena tão alta de 16 anos porque teve perícia veterinária, teve necrópsia forense dos 37 animais encontrados naquela noite. Tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho do caso, aí depois vocês pegam o documentário completo no YouTube. Opa! Só tô sem som, né? Mas assim. Sem som também.
Ela torturava eles? Não, e aí, né, pessoal, vocês pensam, ó, em 22 dias ela recebeu 300 animais, certo? Ela atuou como protetora há 30 anos, Nossa. né? Então, vocês façam as contas de quantos animais passaram pela mão da Down. Aí, a gente não tem IML veterinário, pessoal. A gente tem agora, em Goiás, o primeiro IML veterinário do país. Não tem nos outros estados. Aqui em São Paulo não tem. E aí, os animais foram para a necrópsia lá na USP. E aí foi o meu professor, o Paulo Maioca, que, com a equipe dele, que fizeram a necrópsia dos 37 que foram resgatados nessa noite, né? E aí, o importante desse parecer técnico deles é que eles comprovaram o modus operandi da dalva, né? De colocar as agulhas no coração dos animais e tal. Então, é o primeiro caso que a gente tem comprovado de serial killer de animais no mundo, por conta dessa perícia, tá? Que foi provado, então, o modus operandi da DARPA. E aí, o segundo que vocês precisam ter conhecimento é justamente o flagrante da rinha de cães de Mariporã, que é bem recente, foi em dezembro de 2019. Quando eu soube do caso, eu tenho. Porque, assim, os animais que foram resgatados, eles foram para duas ONGs aqui, tá? Uma delas era o Instituto Luiza Mel. E aí, como eu conhecia a veterinária que trabalhava lá, eu falei para ela: a gente precisa fazer o exame de corpo de delito desses animais. A gente precisa registrar isso. Porque senão, como que esses caras vão ser penalizados? Mais de 40 homens, gente, incluindo veterinário, policial, médico gastroenterologista, tinha três gringos lá, tipo, né? E tinha dois menores de idade, que a mãe deve ter ficado bem feliz, porque o pai pegou na guarda compartilhada, sabe? Os filhos para passear e levou para a rinha de cães. Nossa. E aí, pessoal, o que que acontece? Aí eu falei, não, a gente precisa fazer. E aí, o que que é o ideal desse caso? A gente ter perícia oficial, certo, gente? A própria Luísa Mel, ela falou com o delegado para ver se ele fazia nomeação ad hoc da gente. Eles não fizeram. A gente fez uma perícia totalmente de forma voluntária. E aí eu chamei a doutora Lina, a doutora Thalia, e aí a gente foi fazer a perícia dos animais, tá? Essas as manifestações, né, que teve. Então, assim, só para vocês entenderem um pouco o que foi encontrado lá, né? O Hades, que é esse cachorrinho preto, a gente fez a perícia nele, o exame de manhã, à tarde ele faleceu. Tinha muitos corpos de pitbulls lá no local, vestígios, gente, de crime. Ele simplesmente não fizeram a coleta. Daí deveria ter ido para necrópsia. A polícia simplesmente não coletou. Isso daqui, gente, essa carne que estava na churrasqueira, eles também não coletaram. A gente teve que fazer perícia indireta por conta da foto. Vocês conseguem imaginar o que que é isso? É A carne comida do de cachorro. cachorro, tá? Atestado sanitário, tá? De outros países, ou seja, tinha um evento internacional, né? E aqui, ó, a gente foi fazendo fotografia dos animais, a gente registrou, gente, mais de 20 animais, fazer muita fotografia, registrar tudo, cada lesão, cada coisa que a gente encontrou. Fizemos um parecer técnico, assim, muito, muito bom, cheio de detalhes, não só colocando a questão das lesões, mas a questão do comportamento deles,
a questão de uma tosa específica desses animais de rinha, né, doenças que alguns deles tinham, cicatrizes antigas que comprovavam que esses animais tinham passado por combates anteriores, né? Então, a gente fez um parecer técnico bastante robusto. Isso foi em dezembro de 2019. Recentemente, em julho de 2013, de 2023, saiu a sentença. E aí, agora sim, a gente tem a maior condenação da história do país. Foram mais de 30 anos para o organizador dessa rinha. Tá? Não é regime fechado, mas foi o máximo que a gente conseguiu até hoje em questão de condenação envolvendo situação de maus tratos contra animais. E aí, além dos maus tratos, juntou a questão da associação criminosa, jogos de azar, aliciamento de menor e tudo isso. E aí, o legal desse caso também, que foi a primeira vez que nós, peritos veterinários, fomos chamados para testemunhar. E aí, foi eu e o professor Paulo Maior que a gente testemunhou na audiência. Foi online, né, porque estava na época da pandemia, mas nós pudemos testemunhar. E esses são trechos do que a gente testemunhou que aparece na sentença. Esses dois casos é bem importante que vocês conheçam, tá? Publiquei um artigo que saiu agora em janeiro desse ano sobre o caso. Vocês podem baixar também. E é isso, gente. Eu não vou me demorar mais, eu já tomei bastante tempo de vocês. Aqui só para mostrar para vocês que a gente também está iniciando a questão da perícia em locais de desastres envolvendo animais, né, para que as pessoas que causam esses desastres sejam responsabilizadas não só pela morte de humanos, mas também, né, pela morte dos animais que acabam indo nesses desastres. Gente, isso está sendo falado para caramba, né? Ataque de bicho ultimamente. Então, assim, é muito importante a perícia, porque são animais que muitas vezes sofrem maus tratos por parte do tutor, tá? É bem importante a gente fazer isso. E aí, só para fechar aqui, né, com chave de ouro, a notícia dos 2 últimos dias, que foi o Cão Joca, né? Sim, eu tenho Morreu uma aí. pergunta. E aí, gente, eu queria mostrar para vocês que há uns 2 anos atrás, a ONG GAC, que é Grupo de Apoio aos Coelhos, procurou a Associação Brasileira de Medicina Veterinária Legal. A gente podia fazer um parecer técnico em relação ao transporte aéreo de coelhos PET, tá? Para que eles pudessem entrar com uma ação. E aí eu fiz esse parecer técnico em nome da associação. E aí, no final das contas, deu muito bom, assim, porque saiu uma sentença para que a ANAC, né, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, regulamentasse o transporte de coelhos de estimação em cabines das aeronaves. Então, todas as companhias aéreas tiveram que adaptar e transportar coelhos PET somente em cabine. Eu já fiz também outro parecer técnico sobre cães e gatos, mas existe a questão com cão pequeno e gato, eles já viajam em cabine, gente, em toda a companhia aérea. A grande questão que a gente tem são os cães de grande porte, tá? E o pessoal do direito aeronáutico, eles têm uma preocupação muito grande na questão de evacuação do avião em caso de emergência. O quanto essas caixas de transporte grande poderiam atrapalhar a evacuação de pessoas, tá? Mas assim, gente, isso tomou uma proporção que bom, né? Muito, o Conselho Federal de Medicina acabou de se pronunciar agora e o presidente Lula acabou de se pronunciar hoje sobre o caso. Uhum. Então, Uhum. assim, vai ter uma pressão absurda sobre as companhias aéreas para que busquem soluções, né? E por outro lado, a gente também precisa conscientizar os tutores, gente, que nem todo animal pode ser colocado em voo. Animal idoso, animal cardiopata, mesmo em cabine, né? O estresse que esse animal pode passar, você colocar um animal, às vezes, sem fazer treinamento com ele antes, de uma caixa de transporte, tudo isso é algo que a gente também precisa trabalhar, né? Os dois lados. Mas vai vir coisa boa aí, eu acredito, gente. Vai vir solução. E é isso, gente. Falei pra caramba, né? E eu deixo aí, ó. Tem meu telefone, tem meu Instagram, segue lá. E aí, agora, se vocês quiserem perguntar, vai Bom, ter. primeiro, muito, muito, muito obrigada pela sua palestra, sua aula, na verdade, né?
para mim abriu, acho que para todo mundo aqui, abriu caminhos, porque a gente era muito perdido e cru nesse tema, acho que agora a gente consegue saber o mínimo, pelo menos a gente não fica sem respaldo, e claro, a gente consulta você. Eu vou mandar para o pessoal depois também seu contato lá no grupo, a gente vai fazer essas trocas e saber que é muito importante esse papel que você desempenha agora. Eu espero que isso leve a outros profissionais da medicina veterinária também fazerem isso, porque eu vejo como eu estou no Conselho de Bem-Estar Animal, lido com veterinários, tenho amigos veterinários, eles não sabem que existe, né? Eu já falei aqui, mas me surpreende isso, porque é uma coisa que eu fiz um curso, acho que ano passado, retrasado, e tinha um pouco disso de medicina veterinária forense, mas isso para mim era um assunto muito novo, não é uma coisa que se absorve da noite para o dia. E aí, trabalhando na área, fui vendo que era muito importante, que é fundamental. Sem isso, a gente não consegue concluir um processo, acaba sendo um exercício em vão ali de tentar fazer justiça. Se a gente não tiver o profissional ali do lado, então não se faz, né? Eu acho que é bem isso. E então eu fico feliz demais de você ter topado, né, participar da nossa reunião, trabalhar com a gente nesse dia e compartilhar esses conhecimentos. Eu espero que continue cada vez mais sendo parceira nossa também. A gente espera que a gente possa trabalhar junto também. E, enfim, muito obrigada. Estou muito feliz com a tua aula de hoje. E acho que vai ficar gravado, acho não, está sendo gravado também. Depois eles vão editar, vão deixar disponível na nossa página do YouTube. Daí é legal que as pessoas podem assistir depois também, aprender mais. E, bom, agora eu tenho só o questionamento, sobre esse caso do Golden de ontem. Parece que está cada vez mais comum isso. Eu lembro que apareceu uma série de reportagens no Fantástico sobre causa animal, e uma delas era do coelho. Eu fiquei feliz que foi você que. Eu lembro que os donos dos coelhos, os tutores, foram dar entrevista também. A gente teve um caso, acho que de um filhote que também foi transportado, que as pessoas compram animais de raça, que eu acho, né, uma pena, e fazem transporte aéreo pelo Brasil deles. Também aconteceram alguns casos de falecimento nesse transporte. Acho que era da TAM, até uma advogada me procurou que a família dela, não lembro se era irmã, também não estava conseguindo transportar os animais para outro país e tinha toda uma legislação a ser cumprida. Enfim, aperta demais quando solta também não tem, no caso do transporte, não tem essa segurança do transporte, né? Acho que é urgente essa regulamentação. Acho que nesse caso a Beatriz, ela perguntou aqui, mas o papel de vocês também é fundamental para comprovar o que aconteceu nessa situação, né, nessa cena. Então, assim, não sei se você quiser entrar um pouquinho nesse tema, mas acho que você já falou, mas é isso, né? Mas olha, eu vou te falar, Suniara, que assim, a perícia no caso desse transporte de cães do bagageiro era um pouco mais complexa. Só a necrópsia forense, ela não vai te dar o que aconteceu, ela vai te falar a causa da morte, que vai sair parada cardiorrespiratória, né? Só que a parada cardiorrespiratória não explica toda a dinâmica do acontecimento, porque parada cardiorrespiratória todo mundo tem quando morre. Uhum. Ninguém mal respirando, nem com o coração batendo, né? É, Então, eu tenho uma colega perita, que ela está com um caso desse também, e a perícia está sendo feita junto com engenheiros da aviação civil, para você entender qual é a situação do animal ali no bagageiro, porque você tem que entender sobre pressurização, sabe? Sobre a temperatura, os sons que o animal estava escutando ali. Gente, tem um caso, eu fiz um curso anos atrás com um veterinário da Vigiagro, que são os veterinários que ficam no aeroporto, só que eles não atendem clinicamente, eles fazem fiscalização de produtos de origem animal que são transportados entre fronteiras, né? E ele estava contando para gente que teve um papagaio lá, ele ficou tanto tempo naquela zona onde ficam as bagagens, e não tem aqueles carrinhos que levantam bagagem, que ficam fazendo pi, não é assim? uhum. O papagaio ficou dias, um, 2 dias, acho que foi, escutando aquele negócio. O papagaio até hoje, ele fica pi, 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 né? Porque você vê Assimilou. o estresse que o animal passa. Então, assim, você precisa de outros profissionais peritos para você entender qual é a dinâmica. Existe no direito uma área, que é o direito aeronáutico,
né? Que Uhum. eles têm muito medo em relação a esse transporte de animais na cabine, né? Nossa, e é muito específico isso. Isso fica praticamente especializações na capital, assim, que aqui a gente não É. vai A usar, gente né? tem, inclusive, a medicina aeroespacial. Tem também, A então. medicina aeroespacial, ela já consegue entender o corpo humano em altitude, o que que acontece com o organismo. Mas a gente não tem medicina aeroespacial na veterinária, né? Mal e mal a gente tem a medicina veterinária Uhum. legal, gente, né? É, pois Então, é. assim, é algo que, assim, agora vai começar a surgir, gente. A gente precisa de perícia, a gente precisa de outros profissionais, entender qual foi o tempo que ele ficou num estado, ficou no outro, o que que aconteceu, pegar câmera, vídeos, né, de onde ele ficou, por que que não deram água, por que que não deram alimento, tem tudo isso para investigar. Até pegar o acompanhamento médico anterior com os veterinários, né, que atenderam ele para ver como era a saúde desse animal, para ver se ele realmente. Exatamente. Tudo assim. Por que que não abriram, gente? Chegou lá em Fortaleza, a gente já tem, óbvio, né, um erro na logística aí, erraram, né? De desviar para o estado errado o animal. Mas já que chegou lá, né, por que que não abre a caixa, não deixa o animal sair, fazer um xixizinho, fazer um cocôzinho, dar uma água, dar uma alimentação? É, Tudo isso, gente, para ser citado. Mas acho que vai surgir uma lei joca aí, hein, gente, para transporte ah, aéreo. eu acho, pô, se até o presidente se manifestou dessa vez, Ah, então acho que gente, o agora. Conselho Federal de Medicina se manifestou, o Lula se manifestou, não tem como. E é o que eu falei, esse departamento que foi criado no governo dele está fazendo bastante coisa, gente. Não tem como Não, eu negar. vejo. primeiro que eu acho que se manifesta dessa forma, né? Bom, É. que eu tenho acompanhado. Só mais uma pergunta. Eu não sei se você quer, acho que o Luiz Antônio perguntou, mas acho que eu vou passar o seu contato. Ou ele pega Ah, depois você seu quer saber e-mail se no grupo. tem cursos? É, Tem, ó, ele é veterinário? eu não sei. Luiz Antônio, quer abrir a câmera ou Sim, falar pelo sim, sou microfone? veterinário. Ah, legal, Luiz Antônio, ó. A partir de outubro, eu vou coordenar a primeira pós-graduação em medicina veterinária legal pela Faculdade Anclivepa, tá? Aí é uma pós-graduação, é presencial, mas é uma vez por mês. Então, vem para cá fazer a pós com a gente, uma vez por mês você vem para São Paulo, faz a pós em Oliveira, Antivepa, doutora? pela Faculdade Anclivepa. Isso, é uma pós. Sim, 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 conheço. Tá, joia, doutora, bom saber. Mas, assim, só bastando a graduação e se candidatando no fórum, né? Se candidatando, não é o termo, é Tá mostrando. isso, me cadastrando no fórum, já dá, porque eu fico com medo de aparecer casos fora da minha área, fora da minha área de conhecimento e ficar sem respaldo. É. Então, assim, eu acho importante você, pelo menos, fazer um curso de perícia judicial, porque, assim, você pode ser especialista, por exemplo, em silvestres, né? E atuar nesses casos de silvestres. Aí você sabe bastante sobre a clínica, tudo. Mas a gente precisa entender como que funcionam os prazos, né? A estrutura do parecer técnico. Assim, tem toda uma parte judicial que a graduação não ensina para gente.